Fala, meninas! Uhul! Meninas lindas! Eu estava hoje, há pouco tempo atrás, fazendo o jantar e conversando um pouco com Deus. E o Senhor colocou algo muito forte no meu coração. Eu ia gravar esse vídeo só amanhã. Aí eu fiz o jantar, jantamos, tomei banho, fiquei um pouco com o José, mas tá ardendo muito, sabe? As mensagens no meu coração, o que Deus colocou no meu coração. É um vídeo simples, não vou falar de leitura hoje, de alguma coisa específica, mas eu quero dizer de algo que o Senhor falou muito forte no meu coração. Tanto que esse vídeo vai ter o nome de Depoimento de uma Cristã. Vidas, nesses últimos tempos eu tenho ouvido e visto muitas coisas a respeito disso, né? Existe um padrão para ser cristão, o que é ser cristão, virou status hoje ser cristão e muitas questões a respeito. E o que mais ardeu no meu coração foi que o Senhor me fez lembrar, enquanto eu fazia o jantar, do resgate que Ele trouxe para minha vida. E por que eu escolhi ser cristã? Qual que é a diferença que nós temos? Não é na vestimenta, não é na maneira que eu falo, não é apenas pela conduta, ou porque eu sou melhor que você, mas é pelo simples fato das experiências de vida com Cristo. Eu quero dizer para você que o Senhor me fez lembrar, enquanto eu fazia o jantar, é que não é só eu ler a palavra de Deus, ouvir a ministração de domingo, caminhar conforme os pastores e líderes nos direcionam, e não é a experiência que eu tenho com esse Deus vivo. É o que de fato eu conheço, me aprofundo dele. Essa é a diferença de eu querer ser cristão, não. Não é eu estar seguindo alguém ou algo. Por que isso ficou forte? Porque nos últimos tempos as pessoas perguntam algumas coisas e eu respondo, né? Esse ano, estou fazendo jejum durante todo o ano de pão. Vocês que estão me acompanhando sabem, né? Que eu já coloquei nas minhas metas e a gente já vem conversando sobre isso. Às vezes, algumas pessoas acreditam que isso vem porque alguém direcionou, porque alguém disse, porque a igreja está impondo, porque a gente acredita que se fizer isso, alguma coisa mirabolante vai acontecer. E não é. A decisão de fazer esse jejum é simplesmente para mortificar minha carne e meu espírito ficar forte, para que eu cada vez mais sinta Jesus em mim. Cada vez mais eu tenho experiências com o Senhor. E sabe como eu encontrei tudo isso? Foi um momento muito difícil da minha vida, em que eu de verdade senti o que é amigo, o que é ter uma amizade, que foi a amizade com Jesus. Foi quando eu tive o câncer. Eu não relatei esse testemunho ainda totalmente claro para vocês. Eu acredito que vai chegar um tempo em que eu vou contar toda a minha história, somente a respeito do câncer, a respeito do meu resgate com Jesus. O meu encontro foi com 10 anos. Tem vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhadinha lá. Aproveitem, maratona, tem muitos vídeos especiais. Deixe seu like, compartilhe, bora me ver, bora me conhecer nessa história toda. Sou um ser simples como você, um ser tentando ser melhor a cada dia, uma pessoa que Jesus resgatou e que não sou melhor que ninguém. Tenho os meus erros, minhas dificuldades todos os dias, luto contra a minha carne todos os dias. Não estou aqui para arrotar uma santidade para você, porque ela de fato não existe, né? Eu só estou dizendo para você que para você conhecer Cristo, se converter a esse evangelho e compreender o que é ser cristão, é você ter experiência com Ele. Não vai ser você ouvindo um sermão de domingo, não vai ser você apenas examinando as escrituras. Claro, isso é tudo, né? Isso é a base. Mas eu creio que o que te faz acreditar é a experiência da vida com Ele. Quando eu tive o câncer, aconteceu muitas coisas comigo. Não foi só o câncer, eu tive muitos momentos
difíceis no meu relacionamento conjugal. Quando a enfermidade chega no lar de alguém, ela não traz só as dores físicas, né? Mas tudo muda. Minha casa ficou vazia, só a minha família, meus familiares mesmo, minhas irmãs, que ficou muito próximo. Alguns amigos que até hoje me acompanham, né? Que ficou mais próximo, mas muitas pessoas que se diziam muito próximos se afastaram. Então, muitas coisas, quando a gente tem uma enfermidade, vêm à tona. E eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava, de verdade, saber quem eu era. Tinha chegado a hora. E para que vocês compreendam, eu já era cristã, há muitos anos. Mas nesse caminho, nessa dor toda, foi quando de fato eu encontrei Jesus. Foi quando eu tive a primeira experiência com o Senhor, de fato que eu entendi Deus na minha vida. Eu acredito que a minha cura foi sim pela minha fé, mas não só. Eu creio que foi um propósito, que Deus tem um propósito sobre a minha cura e Ele já tinha decretado isso, independente se eu ia acreditar ou não. Deus ia me curar porque tem uma história pós, durante, antes, toda a minha história que o Senhor me curou. E foi nesse caminho, vidas, em que eu tive a primeira experiência com Deus. Eu ouvi de fato a voz dele, eu senti o abraço, eu tive a certeza de que o Senhor é vivo e que ele de fato existe. E que todo esse caminho do cristianismo, tudo que eu ouço os pastores dizer, tudo que eu leio na palavra é real. Eu só tive esse entendimento quando eu tive que experimentar ele, quando eu tive que de fato senti-lo, né? Porque não adianta você viver do que o outro diz, mas você tem que começar a ter experiência com ele. Eu tive que tomar uma decisão muito forte, porque eu recebi uma palavra de cura, só que eu recebi a decisão de acreditar, era minha. E não só de acreditar, quando eu recebi aquela palavra de cura, não só na questão física, mas dentro da minha alma, que era nessa cura muito forte, eu tive a experiência de acreditar e de ouvir a voz do Senhor. Eu lembro que eu tinha muitas indagações, muitas questões. Eu estava num nível de estresse terrível. Eu estava insuportavelmente irritada comigo, com a minha situação, com a minha vida, com as pessoas que diziam: vai dar certo, você vai estar bem. Só que você olhava no espelho, tá com o nariz derretendo, morrendo. Como que vai dar bem, né? Por mais que eu acreditasse, mas a minha condição, como eu fui muito ministrada nesse fim de semana, a minha condição era de uma doente. Então, era difícil e eu tava super estressada. E eu pedia para Deus: se eu quero um sinal, então o Senhor tá comigo, eu quero um sinal. Se o Senhor me curar, eu quero um sinal, eu quero entender, eu quero saber. Eu quero de fato ler a palavra como uma cristã, eu quero me converter. Eu acho que era essa a palavra. Eu tinha que me converter. Porque a conversão não é só quando eu levanto a mão, né? É um ato. Mas a conversão é quando de fato as experiências com Jesus vêm e eu acredito nelas. E Deus falou pra mim: você vai ter o seu sinal. E o sinal veio de uma maneira assim maravilhosa. Eu tenho minhas irmãs mais velhas, né? Ela é muito cristã, muito temente ao Senhor. Eu creio muito em tudo que ela diz, né? E ela teve um sonho comigo nessa fase, nessa época toda, que não era só o câncer, mas meu esposo estava totalmente desorientado, numa fase terrível. Então meu casamento desmoronou, minha vida estava desmoronando, eu estava doente. E ela teve um sonho comigo e com meu esposo ao mesmo tempo. Meu cunhado com meu esposo e ela comigo. E ela me contou o sonho. E era claro esse sonho, né? O sonho, ela me via num estado deplorável, estressada, chata. Eu brigava com ela no sonho. E ela ia embora, eu queria ir com ela. E quando eu tava indo com ela, ela falava pra mim: eu só sabia onde estava meu esposo. Eu falei que eu não sabia de nada. E a gente ia pra uma vala muito grande, um terreno vazio. E tinha uma cova, e nessa cova a gente via meu esposo lá dentro morto. E eu falava assim: aqui onde ele tá. E quando ela foi me contando, eu fui tomada por um choro, porque na hora eu tava no trabalho.
eu ouvi a voz do Espírito Santo, é o seu sinal. E meu cunhado tinha sonhado com meu esposo todo de uma situação muito complicada. Ele estava bêbado no sonho e ele estava agressivo no sonho. E na hora, minha chefe, né, trabalhava numa escola, ela acompanhava toda a minha história e ela falou assim, não pode ir, Rô. Você tem bastante banco de hora, vai em casa, vai pra sua casa. Sozinha, vida, sozinha. Eu em casa, sozinha, comecei a chorar muito. Era um choro bom, por mais desesperador que minha situação tava, era um choro bom. E ali eu abri a Bíblia e comecei a ler e não entendia nada. Eu falava assim pro Senhor, ok, mas o que significa esse sinal? E o Senhor falou claramente comigo. Deus me levou a um texto na palavra de Deus que explica a respeito da nudez, porque no sonho ele estava nu, né? Que era vergonha, que tudo viria à tona. A nudez naquele contexto em que eu estava lendo, que tudo ia vir, tudo que tinha que ser exposto na minha vida ia vir. Mas eu tivesse fé no Senhor, força, eu ia passar por todas as dificuldades e o Senhor estaria comigo. E o que eu entendi no meu contexto da minha vida ali, o Senhor foi me falando, sozinha, eu com Ele no meu quarto. Ele me dizia que se eu não tivesse fé para acreditar, eu estaria totalmente morta no espírito. O jeito desleixado que minha irmã me viu respondendo mal era a agressividade da minha carne, do estado que eu estava. E ali, vidas, ali eu tive a certeza de que não importasse o que eu fosse passar, eu nunca mais estaria sozinha. Eu comecei a sentir Deus me abraçando. Ele me ensinou muitos caminhos de leitura bíblica, os livros que hoje eu leio. Ele começou a curar coisas dentro de mim que só eu sei que eu tinha guardado, que ninguém mais sabia. Ele de fato trouxe tudo à tona mesmo. E o caminho, isso já faz mais ou menos 8 anos. E o caminho que eu vivi com o Senhor, que eu vivo até hoje, é o caminho que é inexplicável. É de fato um depoimento de uma cristã. Não uma cristã que não tem erros, não é uma cristã que é perfeita, não é uma cristã que tudo dá certo na vida. É uma cristã que ouve a voz de Deus, é uma cristã que é louca por Jesus, é uma cristã que entendeu esse caminho do Evangelho, é uma cristã que o Senhor todos os dias, vida da minha vida, desde lá até aqui, tem me sustentado. E olha que depois de tudo, o caminho, o processo da cura do José, da minha, não foi fácil. Coisas muito mais difíceis ocorreram, mas quem me teve de pé e me ajudou foi o Espírito Santo, foi Jesus. A gente desenvolveu um caminho de amizade tão maravilhosa que até hoje eu chamo ele de Cris, é meu Cris, é meu Cristo, é meu amigo. E quando eu oro, eu sempre oro perguntando, e aí, como tá aí? Porque aqui as coisas estão assim. É você ter intimidade com ele, é você saber que de fato ele tá com você. Isso é cristianismo, isso é ser cristão. Isso é viver, não é você ter padrões, não é você achar uma perfeição dentro de uma igreja ou de pessoas, porque nós não somos. Mas é saber que Cristo é perfeito e que Ele está nos aperfeiçoando e que cada dia Ele nos ama muito mais. E é isso, vidinhos. Obrigada por me ouvir. Eu precisava muito compartilhar isso com vocês. Muito. Viva com Ele coisas maravilhosas, vocês vão ver. Vão sentir a diferença de ser uma cristã. Amo ser cristã, amo seguir Jesus.